A seguir, Hora da Notícia. Passo Fundo entre os vencedores do Prêmio Gestor Público e a transição dos governos federal e estadual são assuntos do quadro Fatos de hoje. As boas expectativas com relação à economia local. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no estúdio com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Carlos Eduardo Lopes da Silva. O Movimento pela Paz, CEPET Araju, realiza atividades em Passo Fundo nesta semana. Também a nossa convidada hoje para falar sobre esse movimento, a promotora de justiça Ana Cristina Ferrarese. A medicina oriental com uso de agulhas para alívio de dores. A acupuntura é uma das opções oferecidas pelo SUS também na cidade de Passo Fundo. E ainda um livro para incentivar as crianças a se tornarem futuros doadores de sangue. Hoje é quarta-feira, é 7 de novembro, é hora da notícia. A técnica tem mais de 4.000 anos, nasceu na China e se expandiu mundo afora. Hoje, a acupuntura é uma alternativa, especialmente para aliviar a dor. E essa medicina oriental, ela é oferecida em Passo Fundo pela rede pública de saúde através das práticas integrativas complementares. É fato que olhar essas agulhas sendo espetadas no corpo e em diferentes pontos nervosos causa um certo estranhamento. Mas pergunte à dona Santa o que ela acha disso. Tem um problema de artrose. Então, quando ataca as dores, é horrível a dor. E quando eu faço, ela me ajuda, me calma bastante a dor aí. E a sensação quando ele coloca a agulha, como é que é? Então, sente aquele choquezinho que dá. Depois passa. As dores nas pernas e a sensação de desconforto contínuo praticamente foram embora com as sessões de acupuntura. É aqui na Unidade Básica de Saúde, na Nenegrefe, em Passo Fundo, que o Rafael, enfermeiro com quase uma década de experiência no ramo, realiza o tratamento. A acupuntura é uma técnica milenar, né? A gente tem ela, a parte documental dela em torno de 4.000 anos. E a gente trabalha de duas formas aqui, né? A acupuntura tradicional chinesa, que é uma acupuntura mais energética, voltada para desequilíbrios energéticos. Então, aqueles pacientes que fazem um tratamento medicamentoso, fisioterapia, também a acupuntura neurofuncional, que é uma acupuntura mais atual, mais voltada em neurociências, né? Em pesquisas e tal, e é utilizado mais para dor crônica nos pacientes, que é o foco do nosso atendimento aqui, né? Pacientes com dor crônica. De acordo com o Rafael, o ideal é a pessoa fazer de 6 a 10 sessões de acupuntura. E como o atendimento é pelo SUS, o paciente precisa vir com uma recomendação médica. Foi esse o caso da dona Santa. Ela veio, fez 10 sessões, voltou ao médico e ele recomendou mais algumas vezes. Hoje, ela está na 15ª sessão. Esse é um tratamento que procura, através dos pontos de acupuntura ou acupontos, que se distribuem principalmente sobre linhas chamadas de meridianos chineses ou canais, ajudar a obter diferentes efeitos terapêuticos, de acordo com o caso tratado. Mas a acupuntura vai além disso. 95% dos pacientes que nos procuram aqui tem uma dor musculoesquelética, né? Um processo degenerativo, hérnia de disco, uma osteoartrose, tendinite, enxaqueca, né? Basicamente o trabalho aqui é dor, né? E a acupuntura a gente tenta dar uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? Geralmente os pacientes já têm uma certa idade, então não podem ficar tomando muita medicação de forma descontrolada. Nestes anos de estudo e trabalho com acupuntura, Rafael tem experiência de cursos e treinamentos em Porto Alegre, aqui no Brasil, e em Pequim, na China. Lá, a acupuntura é usada como medicina preventiva, a parte inicial no tratamento de qualquer dor. Mesmo essa dor crônica que ele tinha anteriormente ao tratamento, ela volta, porém ela volta com menor intensidade. Então a gente consegue sim fazer com que o paciente fique um determinado tempo assim, né, com aquela dor mais controlada. Que nem agora que a senhora terminou a sessão, a senhora está se sentindo melhor? Ah, sinto bem, as minhas pernas estão bem mais aliviadas agora. Quando eu cheguei aqui estava com um pouco de dor, agora já sinto bem, minhas pernas bem mais leves agora. Ajuda bastante mesmo. Que bom. Está sendo muito gratificante a acupuntura para mim.
O Movimento pela Paz, CPE Araju, foi lançado no final de outubro em Passo Fundo e a partir de amanhã até sábado, diversas atividades serão realizadas na cidade. Com a gente aqui no estúdio, a promotora de justiça, Ana Cristina Ferrarese, coordenadora deste projeto. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. Muito obrigada. A gente quer começar entendendo o que é esse movimento pela Paz, CPE Araju, e também por que esse nome? Bem, o Movimento pela Paz CPE Araju é um movimento que teve origem em 2012 na região das Missões, mas ele vem de uma série de outros movimentos, inclusive aqui de Passo Fundo, que contribuiu pelo Fórum Municipal por uma Cultura de Paz, que também deu origem e em 2014 teve aqui sua primeira edição, sendo de forma assim gigantesca o mais grande e o maior do estado em 2014, que foram mais de 60 oficinas. Por que CPE Araju? Porque o índio CPE era um menino comum, ele não nasceu herói, mas dentro da necessidade de sua resiliência e da sua busca de valores, da sua missão de vida, ele se tornou um herói e está até para ser canonizado por resgatar aquilo que ele entendia de bom, de paz, de cultura, dos seus ancestrais, dos seus antepassados e para a sua comunidade. Acaba sendo uma inspiração também para os dias Exatamente. de hoje. Agora, basicamente, que atividades, doutora Ana, fazem parte da programação que vai até sábado? Isso, é um misto de reflexão, de estudos e de prática. Na verdade, começamos na Feira do Livro com a palestra do escritor Marcos Rogério Vaz Pinto, que é uma sumidade em assuntos de educação, e fará uma palestra chamada Ressignificando a Educação, no Bourbon, às 19h30, já com a abertura de alguns parceiros, como a Bailar. A partir daí, na sexta de manhã, teremos mais de 35 oficinas nas escolas públicas estaduais e municipais, sempre ligadas ao tema da paz, da cultura, de valores, de resgate de autoestima, numa contraposição, numa espécie de contraveneno a todas essas questões de inclusão, de bullying, de marginalização e de medo que a sociedade está tão permeada. E a escola, nesse contexto, ela vira um termômetro. O que acontece na casa da criança, o que acontece na comunidade, vai apontar e aparecer na escola. A escola precisa ser fortalecida junto com seus educadores. Uma maneira, é claro, de ressignificar, fazendo jus ao tema da palestra de amanhã, uma forma de ressignificar a educação. É preciso enxergar a educação também de um jeito diferente. Exatamente, não só a educação formal, essa do beabá, a educação que traz o conteúdo que a criança precisa para, enfim, se formar, para ter sua profissão, mas aquela educação que busca o resgate do auto-herói, do herói que cada criança, que muitas vezes é tida como um problema em determinada escola, tem dentro de si o porquê que está acontecendo e ajudá-la a descobrir, junto com os seus educadores, a sua missão de vida. Tem escolas que têm, em todas, enfim, mas algumas oficinas fantásticas, que inclusive ensinam a se posicionar, ensinam o adolescente a como se uma entrevista de emprego, cursos de português, de leitura, de textos. E na parte da tarde da sexta-feira, na ENAVE, teremos 4 oficinas com pessoas de Porto Alegre, profissionais de Porto Alegre, que falam do resgate da autoestima do professor, da cultura de paz nas escolas, e depois uma atividade conexa, que é chamada de aquário, onde toda essa interconexão das oficinas será feita. Eu vou aproveitar aqui e citar o nome de 3 ou 4 oficinas. Olha que curioso, podemos ser felizes? Esta pergunta é o tema de uma das oficinas. Será que vale a pena estudar? É o tema de outro. Internet segura. Outro tema de oficina, a paz vem do respeito. Tem um outro aqui, seja a paz. Enfim, doutora, só para a gente concluir, quem mais faz parte desse grande movimento, além do Ministério Público? Eu vou optar por não citar muitos parceiros, mas agradecer a todas as entidades, porque são mais de 30 ou 40, mas são atividades, assim, são entidades governamentais e não governamentais ligadas à área da educação, da cultura, ISME, CRE, enfim, várias instituições de Passo Fundo e Porto Alegre, movimento estadual. E eu queria aproveitar também para colocar um teatro que vai ter no SESC, que é feito por médicas de Porto Alegre, onde o Harry Potter e o CPE Araju
juntam-se trazendo a figura do herói para o público infanto-juvenil e onde será lançado um gibi, As Rédeas do Destino, que traz inclusive a figura do Teixeirinha. E culminando no sábado de manhã, a partir das 9 horas, com atividades de Praça Nagari, inúmeras, culturais, de lazer e recreação. Que maravilha, o PFTV vai estar acompanhando toda essa programação. Muitíssimo obrigada. Muito Bom obrigada. trabalho. Obrigada. E não adianta, não se fala outra coisa. A transição de governo é o assunto do momento. Quais as informações, então, você nos traz hoje, Zumara? Pois é, Thaís, o assunto é a transição de governo. As equipes, tanto do governo federal quanto do governo estadual, fazem reuniões para efetivar o quanto antes o acesso às informações. Hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro tem o primeiro encontro oficial de transição com o presidente Michel Temer. E neste encontro, os dois poderão definir uma pauta que contemple a discussão ou votação da reforma da Previdência, já que o futuro ministro da superpasta da Economia, Paulo Guedes, tem afirmado que a reforma da Previdência é fundamental para dar o start do seu plano de governo para a economia. No estado, o governador eleito Eduardo Leite tem duas agendas espinhosas. Primeiro é o reajuste dos servidores de outros poderes, como o judiciário, e a segunda é a manutenção das alíquotas elevadas do ICMS. Para os dois temas, enfrenta resistência. Para rejeitar o aumento dos servidores e aprovar a prorrogação das alíquotas do ICMS, o governador precisa de quórum na Assembleia e precisa desses dois temas para poder tocar adiante o seu governo. Pelo 5º ano consecutivo, Passo Fundo está entre os vencedores do Prêmio Gestor Público 2018. O município recebeu certificados de reconhecimento pelos projetos Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, Gestão Inteligente de Área Ambiental Urbana e Cidade do Amanhã, Pertencimento e Cidade na Escola. A cerimônia foi ontem à noite em Porto Alegre e o prefeito Luciano Azevedo esteve representando o município e recebendo a distinção. O prêmio é promovido pelo Sindifisco RS e pela AFISVEC, entidades representativas dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigada, Zumara. Bom trabalho para você e a gente te espera, é claro, amanhã. Obrigada. Um livro para incentivar a doação de sangue é o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Apesar do registro de chuva fraca em algumas cidades gaúchas nesta quarta, a previsão é de tempo firme aqui na região. Veja os detalhes. A previsão do tempo para esta quinta-feira em Passo Fundo e região é de tempo seco. As temperaturas variam entre 14 e 25 graus. A sexta-feira também deve ser de tempo seco pela região. E as temperaturas ficam entre 13 e 28 graus. E segue até o dia 28 de dezembro o agendamento para o contribuinte que deseja ingressar no Simples Nacional. Bom, o agendamento é um serviço para facilitar o processo, antecipando as verificações de pendências que possam impedir o ingresso nesse regime. Assim, o contribuinte tem mais tempo para regularizar as pendências identificadas. O agendamento deve ser feito no portal do Simples Nacional, nesse endereço que aparece aí na sua tela. 2 grandes empreendimentos estão sendo inaugurados em Passo Fundo neste fim de ano. O Passo Fundo Shopping, que abre as portas ao público amanhã, faz hoje à noite um evento para convidados, e as lojas Avan, que abrem no feriado de 8 de dezembro em Passo Fundo. Bom, além disso, o comércio já fixado no município prevê um crescimento de vendas para esses meses e está contratando de forma temporária. É sobre esse bom momento da economia local que a gente vai conversar a partir de agora com o secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico de Passo Fundo, Carlos Eduardo Lopes da Silva. Secretário, seja muito bem-vindo ao PFTV. Que bom tratar de boas notícias. Sempre bom. Muito bom. A gente já esperava uma movimentação positiva na economia neste final de ano, por conta principalmente da instalação, né, destas duas operações. Está tudo ocorrendo dentro da expectativa? Economicamente falando, é claro? Sim, tanto economicamente falando, quanto inclusive de prazos, né? Tanto os estabelecidos para a inauguração do shopping, assim como para o início das operações da mega loja da Havan, estão ocorrendo dentro dos prazos esperados. Dentro daquilo que era necessário que o poder público fizesse sua parte, nós cumprimos, e agora, claro, estamos confirmando aquilo que se esperava, que é a geração de empregos de forma direta na cidade. A Havan já concluiu a primeira fase, por exemplo, de seleção, de cerca de 80 pessoas. Elas já, inclusive, ontem participaram de uma integração aqui na cidade e agora já foram deslocadas para Chapecó para fazer o treinamento interno da empresa, e a partir de segunda reinicia o segundo processo de seleção e recrutamento para mais 80 pessoas. Ou seja, desculpa, secretário, mas ampliando um número inicial. Eu ia concluir dizendo exatamente isso, perfeito. ou seja, com mais 80, Thaís, concretizando cerca de 160 pessoas, preferencialmente de Passo Fundo. As 80 já nos foram passadas, que são todas elas da cidade, fazendo com que aquela estimativa, que era de torno de 120, 130 empregos, agora esteja, então, confirmados em 160. Passo Fundo Shopping, durante as suas etapas de construção, e aí são 4 anos de construção, mas principalmente nessa etapa final, teve um dado momento que 2.000 trabalhadores da construção civil estavam lá dentro. A partir de amanhã, ainda que nem todas as lojas estejam exatamente funcionando, são cerca de 2.000 empregos, o que vai subir o índice de empregabilidade de Passo Fundo. Isso, sem dúvida nenhuma. Vai se mostrar um efeito positivo já nos indicadores, muito provavelmente do mês de novembro e de dezembro, atrelado a essas contratações temporárias que são corriqueiras aqui para a nossa cidade. Haja visto o nosso setor do comércio varejista ser forte aqui no município. Portanto, essa expectativa se mantém e nós haveremos de chegar com dados positivos no final do ano. O shopping tem uma característica também diferenciada, que as contratações muitas vezes não são contabilizadas por aqui, porque, por exemplo, algumas mega lojas trazem suas equipes de outros locais. Mas ela impacta na nossa economia porque esses trabalhadores acabam por tendo que locar espaços, a construção civil é movimentada, o setor gastronômico, o setor de serviços, o nosso comércio também, né, que já que lá não está implementado, ele também é impactado positivamente, porque nós tivemos, como tu disseste, cerca de 1.000 pessoas que se agregaram aqui e tiveram que, de alguma forma, se sustentar e manter-se ativos para poder fazer o serviço lá de execução das obras do shopping. Então, como bem esperávamos, isso se concretizou para nossa alegria e, sem dúvida nenhuma, ainda esperamos impactos muito positivos após a abertura e a concretização da maioria das lojas lá no shopping. Secretário, aquele discurso de que Passo Fundo passou à margem da crise, ele se confirma? Isso é parcial? Eu acredito que se confirme, Thaís, e é importante que nós motivemos cada vez mais a nossa comunidade a proteger e principalmente a valorizar aquilo que a nossa cidade está hoje conseguindo construir ao longo desses últimos anos e com esforços coletivos. Bom, além desses movimentos que nós já citamos na economia da cidade, a prefeitura o município tem demandas da chegada de novas empresas aí, tentando adiantar um pouquinho do 2019? O nosso trabalho é incessante nisso, né? Eu insisto que nós não desgrudamos, não desviamos a atenção de grandes investimentos aqui para a cidade. Já estamos contemplando agora também um investimento grande na área de logística, conquistados na região metropolitana aqui para Passo Fundo. Mas principalmente, Thaís, a nossa energia também é muito focada em fazer com que a cidade tenha um belo espaço, em toda a sua complexidade, de facilitação ao empreendedorismo. Porque a gente tem que motivar as empresas que aqui estão já contribuindo para a nossa economia, poderem ter um ambiente favorável a expandirem os seus negócios. E esse é um grande desafio que nós viemos desempenhando há muitos anos. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Bom trabalho na secretaria e até mais. Obrigada, secretário. Bom, a análise dos primeiros passos em direção à consolidação de uma agenda econômica liberal no país e o que o futuro governador do estado vai fazer para enfrentar a crise são temas que o programa Estúdio 4 aqui da UPF-TV está tratando durante esta semana. O programa estreou ontem à noite, tem reprise hoje às 8 horas da noite
e também uma última exibição na sexta-feira às 11 da noite. Veja um trecho. Mas financeiramente, o fato de falarmos de redução de gastos não vai ser por aí, não vai ser unindo ministérios que ele vai resolver o problema fiscal do país. Mas, a partir disso, ele começa a ter uma melhor gestão nas atividades que são desenvolvidas por esses ministérios. Então, é nesse sentido que a expectativa de melhoria ela aparece. Estava se esperando esse sinal do mercado, esse sinal que poderíamos investir e a retomada muito consciente, que não seria rapidamente, como já aconteceu no passado, né? E é isso que o empresário quer algo que ele possa investir, expandir, proporcionar o emprego, proporcionar a renda e que esse emprego e essa renda não vá embora de novo, porque ele precisa para focar no investimento que ele fez. Temos um final de ano que já está sendo bom, nós temos um 2019 cuja a troca do governo faz com que a gente tenha a intenção de empreendimentos maiores, de investimentos. Mas uma coisa que eu gostaria muito por parte do governo, é claro que no primeiro momento tem muita coisa para fazer, mas que ele pensasse muito na parceria público-privada, porque onde ele coloca o privado junto, onde ele coloca empresários, tudo vai melhor. O Circuito Nacional Sesc Palco Giratório traz para Passo Fundo o espetáculo Ouve Só o Nome, Farinha com Açúcar ou sobre a sustância de meninos e homens. A peça é do Coletivo Negro de São Paulo, será apresentada amanhã à noite a partir das 8 horas. Os ingressos estão disponíveis para venda no Sesc, que fica na Avenida Brasil, número 30, bem no centro da cidade. A Feira do Livro de Passo Fundo conta com o lançamento de diversas obras. Ontem foi dia do projeto Com Saúde, aqui da UPF, lançar 2 livros, Os Doadores do Amanhã e também o Superpoder Real. Olha só. Olhando assim, parece só mais uma brincadeira. Mas por trás desse faz de conta, tem muita informação. É que essa é apenas mais uma das atividades do projeto de extensão da UPF Com Saúde, que dessa vez buscou levar para dentro da vida desses pequenos um tema que até então estava distante, a doação de sangue. Foi agregar de uma forma educativa, aonde a gente pretende sensibilizar os futuros doadores de sangue. Foram dadas aulas para os professores fazerem as suas temáticas com o tema da doação de sangue dentro das escolas e dentro da sala de aula. Então é uma coisa muito importante porque a gente conseguiu mobilizar de uma certa forma não só as crianças, mas seus familiares, os seus educadores e como toda a comunidade passofundense. Atualmente, 1,6% da população brasileira doa sangue, o que significa que é pouco, um índice de 16 doadores para cada grupo de 1.000 habitantes, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E foi justamente para sensibilizar os doadores do futuro que o projeto levou o tema para dentro das escolas de educação infantil. Foi em 4 escolas pilotos que os cursos de medicina, jornalismo e artes visuais realizaram um trabalho que resultou em 2 obras, lançadas na Feira do Livro desse ano. Trabalham unidos, né? Cada um na sua área, mas também trabalhando juntos na arte de comunicar, né? De uma forma sensível e de uma forma diferente. Então, fazer todas as atividades que as escolas, por exemplo, né? Esse start das escolas trabalharem com a temática da doação de sangue, com teatro, com pintura, né? Com outras formas que eles criaram e que estão no livro, foram de suma importância para não ficar naquela coisa, só texto, né? Ou só uma dinâmica de brincadeira, entende? Eles fizeram um pouco de tudo. Então isso é muito importante. Um trabalho muito dinâmico e que só vem a acrescentar na sala de aula também. Para essas atividades, o Com Saúde contou com a parceria da Hemoterapia, do Hospital São Vicente de Paulo, da Secretaria Municipal de Educação e da Academia Passofundense de Letras. Além dos textos dos estudantes e professores da UPF, os livros também contam com a participação das crianças. A Débora é estudante de medicina e foi ela quem criou a história do livro O Superpoder Real. Transforma o Hemosito, que é o personagem lá do serviço de hemoterapia, num super-herói, porque o nome do livro é o Superpoder Real, que na verdade o que conta é que esse superpoder real, ele é a doação de sangue.
Então, os heróis, na verdade, ele vai contar para as crianças que os heróis são as pessoas comuns, que nem sempre elas estão nos gibis, nos livros e nos filmes, mas que elas são pessoas comuns que, fazendo a doação de sangue, elas se transformam em super-heróis. Os livros são de graça, uma maneira para incentivar a importância da doação de sangue para aqueles que terão um papel fundamental no futuro. As crianças puderam compreender o que era, né? E no final ver a importância disso. Então foi bem significativo. Eles fizeram panfletinhos, distribuíram na comunidade, né? Passaram para as famílias também essa importância. Então eu acredito que a gente conseguiu, né, deixar uma sementinha dentro de cada um deles, né, sobre a importância e a necessidade de doar sangue, que cada vez mais, né, a gente está precisando de doadores, né, e eles são, né, as crianças são os nossos futuros, né, os nossos futuros doadores. O que a profissão de jornalista e a de pedagogo têm em comum? Bom, na verdade, tem muito mais do que parece. E foi sobre isso que a gente conversou ontem com uma turma do 6º semestre do curso de Pedagogia do campus da UPF em Carazinho. O encontro foi aqui no estúdio da UPF TV. Educação e as novas linguagens multimídias. Se engana quem pensa que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso, na visita do curso de Pedagogia na UPF TV, a conversa envolveu meios digitais, sala de aula, pedagogia e até jornalismo. É uma disciplina que não pode ser desenvolvida somente em sala de aula. Então, hoje nós escolhemos fazer a aula numa TV educativa, numa rádio educativa que pertence à universidade. Foi uma noite riquíssima, passou o tempo e nós nem sentimos, faltou tempo até, se fôssemos ver, né? Porque o envolvimento foi muito grande e foi uma noite que será com certeza marcante para os alunos. Não tem como a gente ficar longe da educação sem ver em novos meios como a rádio e a televisão. E a UPF TV nos traz isso hoje, nos mostrando diversas possibilidades novas, inclusive para nós que somos pedagogos, né? E é bacana a gente conhecer dentro da nossa própria universidade esse recurso que a gente tem em mãos. Hoje a gente fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30 com novas informações. Até lá!